Bom, imagina a seguinte cena, que provavelmente soa muito familiar para a grande maioria das pessoas que encaram a rotina moderna. Com certeza. É o fim de um dia absurdamente exaustivo. Aquele tipo de dia, sabe, em que o corpo inteiro pesa como chumbo. A mente parece estar, envolta numa nuvem espessa. Uhum. E o trajeto de volta para casa, seja num transporte público lotado ou caminhando por aquelas ruas vazias à noite, parece uma maratona interminável. É aquela exaustão que dói nos ossos, né? Exatamente. Os ombros estão caídos, o olhar está fixo no nada, e lá no fundo, bem no fundo da mente, surge aquele pensamento rápido, quase como um sussurro involuntário, do tipo, eu só queria sumir por um momento, só queria que tudo parasse. Nossa, sim. É um sentimento de exaustão extrema com o qual muita gente pode se identificar tranquilamente. Aquele peso implacável de ter que ser produtivo o tempo todo. Mas, e se houvesse algo no escuro? Algo camuflado no próprio ar da cidade que estivesse escutando esse desejo secreto de desaparecer? Olha, essa é uma premissa que atinge um nervo muito exposto da nossa sociedade atual. O terror aí não vem de um monstro alienígena ou de um assassino mascarado, tipo os clichês que a gente conhece. Aham. Ele parte de um lugar de vulnerabilidade humana extrema. É aquele tipo de exaustão diária que rasga as nossas defesas psicológicas, sabe? E nos deixa totalmente suscetíveis a simplesmente abrir mão do controle. E é exatamente esse o cenário que vamos explorar hoje nesta nossa análise profunda. O material da nossa investigação detalhada de hoje é um livro fascinante chamado Sussurros da Neblina. Excelente escolha. Escrito por Cleberson Oliveira. E tem um detalhe de bastidor muito bacana sobre a origem dessa obra. Ela é fruto de uma maratona literária. Ou seja, o autor teve que escrever sobre uma pressão de tempo intensa. Isso explica muita coisa sobre o ritmo do livro. Pois é. E isso é muito curioso porque a criatividade sob pressão, aquele esgotamento de virar noites escrevendo, parece que sangrou direto para as páginas. Gerou uma história incrivelmente densa. O nosso grande objetivo hoje, a nossa missão principal, é desvendar como o autor utiliza o terror sobrenatural, especificamente essa neblina com vida própria, como uma metáfora brilhante e super aterrorizante para a depressão, para a solidão moderna e para o cansaço mental extremo. E é uma leitura que vai muito, mas muito além do susto pelo susto. Ela provoca uma reflexão bem profunda sobre como nós lidamos coletivamente com a tristeza e com o isolamento. Basicamente, a névoa na história é como se aquele sentimento de não aguento mais, ganhasse vida própria. A ameaça aqui não vem de presas afiadas ou garras. Vem de onde, então? Vem da fadiga acumulada de uma cidade inteira. Certo, vamos desempacotar isso, começando pela mecânica dessa entidade peculiar. O que o livro faz, logo de cara, é subverter totalmente as expectativas sobre o terror clássico. Totalmente. Pense nos monstros tradicionais do cinema ou da literatura. Eles arrombam portas, quebram janelas, perseguem as vítimas correndo por florestas escuras, arrastam as pessoas à força para o desconhecido. A neblina do Cleberson Oliveira não faz absolutamente nada disso. Ela é descrita de uma forma muito orgânica, quase poética, eu diria. Sim, a descrição física dela é bem única. O texto diz que ela se move como um pulmão feito de vapor. Ela pulsa, avança devagarzinho e, o mais assustador, ela lê as emoções humanas. E tem um grande detalhe aqui. Ela não entra onde não é convidada. Exato. O consentimento é a espinha dorsal do horror em Sussurros da Neblina. O que torna tudo infinitamente mais trágico é que a entidade não precisa usar a força física, justamente porque ela se aproveita de um momento em que a pessoa já não tem mais um pingo de energia para lutar contra a própria vida. É devastador pensar por esse lado. Sim. Ela age como uma predadora paciente, sabe? Que não caça ativamente, mas que simplesmente oferece um refúgio acolhedor para quem já desistiu de correr. É, no fim das contas, o conforto do abismo. E o primeiro exemplo marcante disso no livro é de arrepiar. E ilustra perfeitamente essa tática de paciência. Nós somos apresentados logo cedo ao caso da Dona Celina. Esse capítulo é fortíssimo. Muito forte. Ela mora na Rua das Acácias, é uma senhora comum, vivendo um luto profundo.
Numa noite em que os cães da vizinhança param de latir de forma bem abrupta, como se o ar tivesse sido sugado dos pulmões deles, a dona Celina ouve um sussurro vindo do lado de fora da porta. Um sussurro bem específico, né? Sim. Não é um rosnado ou um som gutural de monstro. É a voz do Miguel, o filho dela que havia falecido há 17 anos. O livro deixa bem claro que não é um chamado desesperado ou assustador. É um tom de voz calmo. Afetuoso. Afetuoso, exato. E familiar demais para ser ignorado por uma mãe. Como é que a neblina consegue quebrar a lógica de uma pessoa, assim, usando algo tão doloroso? O que é fascinante aqui é a compreensão da psicologia do luto que a narrativa demonstra. Na vida real, o cérebro humano em estado de luto profundo pode, de fato, gerar alucinações auditivas. Muitas pessoas enlutadas relatam ouvir a voz de quem partiu. A entidade da história atua através de uma empatia meio distorcida, usando justamente esse fenômeno. É quase uma manipulação dos sentidos. Perfeito. O terror não vem de uma violência física, mas daquele conforto irrecusável que essa fumaça oferece para um coração que sangra há quase 2 décadas. Quando a dona Celina escuta o filho, a entidade está usando a memória afetiva dela como a chave mestra para destrancar a porta. É uma armadilha perfeita, porque a dúvida, aquele milissegundo de será que meu filho está realmente ali no escuro, se torna muito mais sedutora do que a certeza fria e lógica de que ele está morto. É de partir o coração. A vizinhança até relata depois que tentou avisar ela, as pessoas gritaram das janelas, mas o som simplesmente não atravessava aquela bruma espessa. E a dona Celina abre a porta com uma calma perturbadora, ela dá 3 passos para fora de casa e desaparece para sempre. Sem nenhum grito. Sem nenhum grito. Na manhã seguinte, o que a polícia encontra é o verdadeiro retrato do pânico silencioso. São as pegadas dela indo em direção à floresta e, de repente, ao lado dessas pegadas, um segundo conjunto de marcas idênticas que parecem ter brotado do chão de terra. A neblina não arrastou a dona Celina pelo pescoço. A neblina deu as mãos e caminhou com ela. É poético e macabro. Esse evento inicial estabelece a regra do jogo para a cidade inteira. A neblina funciona como um espelho do vazio interior das pessoas. Ela escuta os pensamentos mais obscuros, aqueles desejos de rendição que as pessoas guardam as 7 chaves lá no fundo da mente e os transforma numa oferta irrecusável. Mas... E quando a pessoa não tem uma perda específica tão clara como a da dona Celina, mas apenas um esgotamento geral da vida? Isso nos leva a uma transição temática muito importante no livro, que é encarnada pelo nosso personagem central, o Rafael. O Rafael é essencialmente a anatomia da depressão em forma de personagem. Exatamente. Quando a gente conhece o Rafael, ele é um homem que já foi completamente engolido pela apatia moderna. Tem um detalhe na rotina dele que é um soco no estômago de tão relacionável. Ele volta do trabalho de transporte público usando fones de ouvido grandes, mas os fones não tocam música há meses. É um detalhe muito genial do autor. Demais. E eu aposto que muita gente que está acompanhando essa nossa conversa já fez isso ou conhece alguém que faz. Colocar o fone desligado só para ter uma desculpa social para não interagir. Para evitar qualquer contato visual no ônibus ou no metrô. O Rafael usa os fones apenas para isolar o mundo exterior, para manter um silêncio artificial. O livro descreve que o asfalto parece macio sob os pés dele, não oferece resistência. Tudo reflete como ele se sente em relação a tudo. Nada tem textura. Sabe, na psicologia existe um termo chamado anedonia, que é basicamente a incapacidade crônica de sentir prazer ou interesse em atividades que antes eram prazerosas para a pessoa. E o Rafael está afundado nisso. Exatamente. Os fones de ouvido mudos são uma imagem poderosíssima dessa condição. Eles representam a barreira tátil que a pessoa constrói para se proteger de mais estímulos. O Rafael já carrega a própria neblina interna, a própria anestesia emocional dele, muito antes de encontrar a entidade física. Ele está completamente isolado no meio da multidão, o que, convenhamos, é um dos grandes paradoxos das metrópoles atuais. E o primeiro encontro dos dois acontece num parque que ele sempre atravessa à noite, voltando para casa. O ambiente está deserto, a gente quase consegue ouvir apenas o barulho do cascalho sobre os sapatos dele.
a neblina se condensa e assume uma forma alta, esguia, sem rosto, mas com contornos perturbadoramente humanos. Tem um brilho azulado opaco, onde deveriam estar os olhos, e, de novo, a entidade não ataca. Ela conversa. Sim, ela faz uma pergunta direta para o cansaço dele. Ela diz saber que ele está cansado de fingir que está bem para os colegas de trabalho. Cansados de carregar um corpo que parece oco por dentro. E nesse diálogo silencioso, a entidade profere aquela que talvez seja a frase mais terrível e hipnótica de toda a obra. Ela diz: onde não há memória, não há dor. É um argumento incrivelmente lógico dentro da ilógica da depressão profunda. A criatura promete o esquecimento absoluto. Ela argumenta que a identidade do Rafael é a fonte de todo o sofrimento dele. Se você abrir mão de quem você é, do seu passado e das suas preocupações, não vai precisar mais sentir essa dor constante. É o canto da sereia do esgotamento mental. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, por um trizo, Rafael quase aceita a oferta logo no primeiro contato. A entidade atrai ele para a beira de um lago no parque. O reflexo na água escura mostra os dois lado a lado, e a névoa começa a sugar as memórias dolorosas dele para tecer uma nova existência pacífica. Ele chega a sentir um alívio físico imediato. Ele dá um passo em direção à água, chora de alívio, completamente pronto para se entregar ao silêncio definitivo. E o que impede ele nesse momento? No último milissegundo, quando tudo já parece perdido, uma âncora invisível puxa ele de volta para a margem. Uma âncora minúscula, vale ressaltar. E é justamente o tamanho dessa âncora que torna a cena tão verdadeira. Muito minúscula. Uma lembrança ínfima e fraca brilha na mente dele de repente. Não é uma grande epifania filosófica sobre o sentido do universo, nem uma revelação divina de que a vida é bela. É uma memória incrivelmente mundana. É o rosto da irmã mais nova rindo quando ele ensinou ela a andar de bicicleta anos atrás. Que cena linda. É. Ele se lembra da sensação tátil do vento batendo no rosto dele, do som agudo do riso dela, da alegria genuína que ele sentiu ao dividir uma conquista simples com alguém que ele amava de verdade. Ao resgatar essa sensação, ele respira fundo e dá um passo para trás. A entidade literalmente se contorce na frente dele. A névoa recua como se essa lembrança afetiva fosse um ácido jogado nela. Ela se desfaz momentaneamente, prometendo voltar. Ele coloca os fones de novo, mas dessa vez as mãos trêmulas dele procuram uma música no celular e finalmente dá um play. O simbolismo de dar o play na música é a retomada do controle sobre os próprios sentidos. E essa cena da bicicleta, olha, é uma metáfora de uma sensibilidade imensa do autor. Com certeza. Porque quando alguém está lutando contra o abismo, muitas vezes não são grandes discursos motivacionais que evitam o pior. São os pequenos fios invisíveis de conexão genuína. São os lembretes de que a pessoa foi, em algum momento, útil e amada. A névoa, que se alimenta do vazio, do isolamento e do cinza, não consegue digerir a complexidade de uma conexão humana verdadeira e totalmente desinteressada. O calor humano meio que queima a apatia. É lindo e devastador ao mesmo tempo, porque o livro deixa muito claro que ele não saiu daquele parque curado. O vazio ainda estava lá dentro, mas agora havia uma faísca de vontade de lutar contra ele. Infelizmente, a força da entidade é implacável e baseada na paciência, e aí entramos no momento da queda definitiva. O desgaste. Sim. 3 noites se passam. O Rafael está exausto, sem dormir, tendo visões constantes daquele lago com o rosto submersos toda vez que ele fecha os olhos. A resistência dele finalmente cede, como a entidade destrói ele sem precisar encostar um único dedo nele fisicamente. Faz isso através da privação do sono e da corrosão do santuário pessoal dele. O desgaste contínuo é uma outra face muito cruel das doenças mentais. O fato dele ter vencido uma grande batalha na segunda-feira não significa de jeito nenhum que a guerra acabou na quinta-feira.
A fadiga extrema simplesmente quebra a capacidade cognitiva de qualquer ser humano de manter as defesas erguidas por muito tempo. E a descrição da invasão do quarto dele é uma masterclass de terror sensorial. No meio da madrugada, o silêncio do quarto fica tão denso que chega a zumbir nos ouvidos. O papel de parede do quarto começa a estufar e dele começa a vazar um líquido cinza, espesso, que tem um cheiro fortíssimo de ferro e sangue antigo. Tem um som de goteira monótono e enlouquecedor. Tic, 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 que vai acelerando até se transformar no som de passos, molhados caminhando pelas paredes e pelo teto. Que agonia. É o medo puro, tomando uma forma tátil. O chão do quarto parece derreter, virando pura lama. Ele tenta subir na cama para se salvar, mas o colchão simplesmente se abre ao meio como uma boca enorme, revelando dezenas de olhos opacos que ficam encarando ele. A podridão da névoa enche os pulmões dele, não sufocando, mas substituindo o ar por um peso gélido. Quando a névoa corrompe esse espaço, ela está dizendo que não há mais para onde fugir, porque a ameaça agora está dentro da própria mente dele. Totalmente sem saída. A partir daí, o Rafael é levado mentalmente de volta para aquele lago infinito. Um lago sem margens, sob um céu sem nenhuma estrela, onde águas oleosas escondem milhares de rostos flutuando num transe eterno. Do fundo abissal, a entidade emerge como um amontoado bizarro de braços, bocas e partes humanas costuradas por fumaça. Uma imagem bem Lovecraftiana. Bem isso. E ela sussurra a verdade cruel para ele. Ela diz que ele tentou fugir da dor trancando a porta do quarto, mas não percebeu que a dor já morava do lado de dentro. O Rafael se rende. O oxigênio é substituído pelo esquecimento. Ele se torna parte da neblina, vira um agente do silêncio. Ele ressurge na cidade agora pálido, com olhos que são como poços escuros e um sorriso mecânico, que parece atrasado em relação aos músculos do próprio rosto. O que nos leva a uma dinâmica muito perturbadora do sofrimento nessa história. Ele se torna um avatar do vazio. Isso ilustra de maneira sombria como o sofrimento não processado, a dor não tratada, acaba vazando e afetando as pessoas ao redor. O peso que esmagou Rafael agora precisa de um novo hospedeiro para continuar crescendo e se espalhando pela cidade. O que nos fornece a ponte perfeita para introduzir a personagem Camila. Mas o que acontece quando a pessoa que cruza o caminho da névoa tem como propósito de vida justamente lutar contra a dor dos outros? É um embate de forças. A Camila é uma enfermeira de UTI com 10 anos de profissão, na linha de frente. O livro diz que ela aprendeu a lidar com a morte quase diariamente, mas nunca aprendeu a lidar com o silêncio ensurdecedor que a morte deixa no quarto de hospital depois que os aparelhos são desligados. Pesado. Ela está voltando de um plantão duplo, sobre uma chuva fina que cheira a flores mortas. O corpo dela dói pelo peso literal e emocional de cuidar dos outros sem parar. Na praça, ela encontra o Rafael, que agora está transformado. O instinto profissional da Camila fala mais alto e ela tenta ajudar ele. Ela pergunta se ele está perdido, mas então ele dá aquele sorriso mecânico e chama ela pelo nome. Isso levanta uma questão importante e bem assustadora sobre o mundo real. O livro toca num conceito documentado e muito discutido na área da saúde hoje em dia, que é a fadiga por compaixão, frequentemente ligada à síndrome de burnout. Sim, afeta muitos profissionais. O cérebro de quem cuida dos outros, e aí eu incluo profissionais de saúde, assistentes sociais ou até mesmo pessoas comuns cuidando de familiares doentes em casa, chega a um nível de exaustão tão severo que a empatia começa a falhar. É um mecanismo de defesa biológico do nosso corpo. O Rafael diz para Camila uma frase brutal no momento desse encontro. Ele diz: "A dor não para. Ela apenas muda de corpo." A exaustão emocional, quando não existe uma rede de apoio sólida para quem cuida, se espalha como um contágio invisível. A névoa enxerga a empatia gasta da Camila não como uma ameaça, mas como um banquete farto. A luta dela na praça é desesperadora. A lama do parque parece sugar os tênis de plantão dela. Mãos pálidas surgem do chão, agarrando os tornozelos dela com força. E rostos em afogamento eterno começam a aparecer nas poças d'água da chuva. Mas a força física não importa em nada ali. O Rafael simplesmente se ajoelha diante dela,
Toca o rosto da enfermeira com uma mão que emana um frio elétrico e passa a maldição adiante. Uma passagem de bastão macabra. No instante em que ele toca o rosto dela, o Rafael se dissolve em luz, finalmente descansando. É apagado da existência. A Camila, por sua vez, sente o gosto de ferrugem preencher os pulmões dela de imediato. A descrição desse momento é poético e muito macabra. Ela deixou de ser a enfermeira que lutava por curas difíceis para se tornar a cura definitiva e fácil que o silêncio oferecia. Ela assume o posto do Rafael de espalhar o vazio. É a ironia sombria no seu nível máximo. Alguém cujo propósito central era justamente preservar a vida, acaba sendo transformada no veículo principal de uma epidemia de desistência. É o retrato perfeito do sacrifício involuntário de quem já não tinha mais uma gota de energia para dar para ninguém, mas a quem o mundo continuava pedindo mais e mais. E a partir desse sacrifício da Camila, a história escala para algo que eu chamaria de o apocalipse da apatia. Um nome muito apropriado. Até então, a neblina era uma ameaça noturna, sorrateira, que pegava pessoas isoladas de madrugada nas ruas vazias. Mas, de repente, a fome da neblina atinge uma escala global, ou pelo menos engole a cidade inteira de uma vez. Naquela madrugada em que a Camila cai, as leis da natureza se quebram. O sol nasce, mas a neblina não recua. Os noticiários da manhã na TV tentam racionalizar a situação chamando o fenômeno de inversão térmica. Como é que isso funciona na prática para disfarçar o avanço da entidade para o resto da população? O autor usa a ciência para mascarar o sobrenatural de um jeito muito inteligente. É um ótimo recurso de suspense. Basicamente, a inversão térmica é um fenômeno meteorológico real e muito comum no inverno de grandes cidades. Uma camada de ar quente funciona como uma tampa na atmosfera. E essa tampa prende o ar frio e toda a poluição do trânsito e das fábricas bem ali perto do chão. A cidade fica literalmente sufocada pelo próprio ar, coberta por um smog bem denso. Os noticiários usam essa explicação lógica para acalmar a população. Eles dizem para todo mundo ficar em casa e fechar as janelas, sem perceberem que o perigo verdadeiro já não precisa de janelas abertas para entrar. E é sob a luz opaca desse dia estranho que a cidade começa a ser devorada. O autor faz questão de mostrar quem são as primeiras vítimas desse avanço diurno. É o carteiro do bairro, o pastor da igreja local, os professores nas escolas, exatamente aquelas pessoas que formam os nós da rede de convivência de uma comunidade inteira. Os pilares sociais, né? Exato. O relato que o livro faz através da perspectiva das câmeras de segurança de rua é de dar calafrios reais. As câmeras mostram pessoas parando do nada no meio do trânsito, abandonando os carros com as portas abertas e caminhando de forma totalmente calma, quase aliviada, para falar a verdade. Caminhando para dentro da nuvem de poluição, como se estivessem voltando para o braço de uma mãe. E segundos depois, de dentro daquela fumaça, saem cópias perfeitas dessas mesmas pessoas, reflexos pálidos que retomam a caminhada para casa. Mas não são mais eles. Não. Essas cópias não precisam mais respirar, elas não comem, elas não sentem nada. O mundo real vai sendo silenciosamente substituído por simulacros que só sabem imitar a rotina mecânica de antes, mas que estão totalmente mortos por dentro. De cada pessoa que cede à exaustão, a névoa se expande mais alguns metros. É a representação visual de uma sociedade que continua funcionando no automático, pagando conta, indo para o trabalho, mas que perdeu a alma. É o triunfo absoluto da apatia moderna. As pessoas no livro preferem a morte em vida, a robotização completa dos próprios sentimentos, ao invés de enfrentarem a dor crua da existência. As frustrações e as pressões diárias são pesadas demais. A névoa não destrói os prédios. Ela não derruba pontes. Ela simplesmente esvazia quem mora neles. O que culmina no capítulo final, que para mim é uma verdadeira obra de arte do suspense focada na ausência de coisas. O título do capítulo poderia muito bem ser O Fim do Som. A descrição do ambiente é espetacular e incrivelmente assustadora. Os ponteiros dos relógios nas paredes ainda giram, a mecânica deles ainda funciona perfeitamente, mas não há mais o som de tic-tac. O silêncio tomando conta de tudo. Os grandes sinos das catedrais balançam violentamente com o vento gélido da rua.
mas o impacto do bronze é totalmente silencioso. Se alguém tenta gritar, a voz é roubada no trajeto entre a garganta e os lábios. E nesse vácuo absoluto de som, a neblina atinge o seu estágio evolutivo final na Terra. Ela não precisa mais entrar pelas frestas das portas. Ela entra direto na mente. As pessoas que estão trancadas nas suas casas começam a ouvir seus próprios nomes sendo chamados por dentro dos seus crânios. Não são nomes ditos por línguas físicas vibrando no ar, mas ecoados diretamente na memória de cada um. A barricada não serve de nada quando a invasão acontece de dentro para fora. Chegando a esse estágio, qualquer resistência coletiva se torna inútil. O livro descreve famílias inteiras que largam o jantar quente na mesa, se levantam em uníssono e caminham para fora das casas, de mãos dadas, rumo àquele branco infinito. Hospitais, escolas, praças, tudo silencia de vez. O planeta inteiro se torna um organismo mudo flutuando no espaço. A humanidade, paradoxalmente, encontrou a paz absoluta que ela tanto pedia naqueles momentos de exaustão, mas o preço cobrado por isso foi a aniquilação da própria consciência. O que nos leva ao epílogo do livro, que joga uma luz bem desconfortável sobre a origem real de tudo isso. Exatamente. O epílogo é construído como uma transmissão de rádio final. É uma fita gravada por uma voz anônima e totalmente isolada que fica tocando em loop no vazio de uma estação de rádio abandonada. E essa gravação revela a verdade nua e crua sobre o que era um monstro esse tempo todo. Sim, a revelação final escancara que a humanidade não foi varrida do mapa por uma guerra nuclear, por inteligência artificial ou por meteoros caindo do céu. Ela foi corroída pelo cansaço crônico e pelo frio da solidão não assistida. Aquela entidade colossal, cheia de partes e com milhões de rostos, não era um demônio ancestral saído das profundezas. Ela foi invocada dia após dia por séculos de vozes não ouvidas na nossa sociedade. Nós criamos ela. Exato. Cada vez que alguém pediu socorro numa metrópole superlotada e foi sumariamente ignorado. Cada vez que uma alma exausta desejou sumir do mapa e encontrou apenas a indiferença do mundo ao seu redor, a neblina ganhava um átomo a mais de força. Nós mesmos alimentamos a entidade com o nosso isolamento constante. Então, o que tudo isso significa, afinal de contas? Sussurros da Neblina usa magistralmente a embalagem do suspense e da fantasia sombria para dar uma forma física, tátil e aterrorizante à fragilidade da nossa saúde mental coletiva. O autor tem uma frase na obra que define bem essa metáfora toda. Ele diz que a mente humana é uma porta sem tranca, fácil de abrir quando o medo é maior que a esperança. A neblina do livro é a hiperexaustão, é o isolamento imposto pelas telas brilhantes, a falência das nossas conexões humanas mais básicas que deixa essa porta totalmente escancarada para a escuridão entrar sem pedir licença. E a lição urgente que salta das páginas da ficção direto para a nossa realidade diária é a importância vital de não normalizarmos a apatia nas nossas vidas. Precisamos prestar atenção verdadeira aos sussurros daqueles que nos cercam. Sem dúvida. Pode ser o cansaço disfarçado de mau humor crônico de um colega de trabalho, a mudança brusca de comportamento de um familiar próximo, ou até mesmo aquele isolamento prolongado de um amigo que de repente parou de mandar mensagens no grupo. O livro funciona como um alerta vermelho gigante. Um pedido de ajuda que a gente ignora no mundo real, porque a gente está ocupado demais correndo atrás da nossa própria produtividade ou dos nossos boletos. É o material exato que constrói a neblina do isolamento dentro da nossa própria casa. Quando paramos de ouvir uns aos outros, nós mesmos pavimentamos o caminho para o vazio. Fica então uma reflexão provocativa e um tanto desconfortável para a gente levar adiante após encerrar essa análise profunda. Se, dentro dessa narrativa maravilhosa e trágica, a entidade ganha proporções apocalípticas, cada vez que uma pessoa engole o choro, mascara a própria tristeza e finge que está tudo maravilhosamente bem apenas para não incomodar o mundo, quais são os sussurros internos que nós mesmos estamos silenciando hoje?
Na nossa busca incessante por parecermos sempre inabaláveis e darmos conta de absolutamente tudo que jogam nas nossas costas, será que a gente não estaria correndo sério risco de abrir a nossa própria porta e deixar que uma neblina fria e anestesiante tome conta da nossa própria rotina? Fica essa reflexão para quem acompanha a gente. Talvez seja a hora de olhar pela janela para a cidade lá fora e, com a mesma atenção e cuidado, olhar um pouquinho